Olá, boa noite a todos que estão chegando agora. Hoje temos um Rap Insights bem especial. Eu tenho uma convidada que vai chegar aqui logo mais, que é a Cibele. A Cibele, ela é minha parceira de pesquisa neurocientífica, a gente faz alguns projetos juntas e a ideia de hoje é falar sobre técnicas neurocientíficas para mapear a mente do cliente, para entender a mente do cliente. Então, eu vou adorar agora chamar ela aqui, deixa eu só ver se ela já está online, mas enquanto isso eu queria só fazer uma introdução rápida, tá? Por que que eu falo de tecnologia neurocientífica? Muita gente trabalha com dados, né? Então, todo mundo de marketing hoje em dia precisa trabalhar com dados para poder tomar decisões, né? A tomada de decisão está cada dia mais sendo necessária ser rápida, ser ágil. Então, a gente precisa ter dados, informações. Quanto mais informações e mais protocolos, né, de como lidar com situações diferentes, mais a gente consegue ter agilidade. E a gente só tem protocolos e informações o tempo todo novas, porque a gente tem ferramentas. Então, vou até tirar o óculos porque está refletindo a luz e eu não estou enxergando. Então, o que acontece? Com as ferramentas de dados tradicionais, a gente consegue, até certo nível, mapear o comportamento do consumidor, o comportamento do cliente, entender os números do negócio. O que a gente não consegue? Entender aqueles dados que são subjetivos. Então, a gente vai falar hoje muito sobre percepção. Por que a gente precisa mapear o que é subjetivo? Bom, percepção está muito relacionada ao julgamento de valor das pessoas, né? Então, o quanto as pessoas valorizam algo, o quanto as pessoas desejam, o quanto as pessoas rejeitam, o quanto as pessoas se identificam, se engajam. É natural a gente, por exemplo, analisar engajamento através de informações de comportamento. Então, por exemplo, o like que as pessoas dão num vídeo, o comentário que elas fazem num vídeo, o tipo de comentário que elas fazem no vídeo, né? Que é justamente mapeando as menções espontâneas das pessoas. Mas a gente tem alguns. Tô colocando a Cia aqui. Oi, Sibeli. Oi, obrigada. Tudo bem, minha querida? Um Tudo prazer. jóia. Eu que Sibeli, então é minha parceira. agradeço. Tava louca pra gente conversar ao vivo, fazer um brainstorm ao vivo e trazer um pouco mais de tangibilização para alguns temas que estão muito distantes, às vezes, de quem trabalha com Uhum, marketing nas empresas, nas agências, enfim, tem muita gente que me segue que atua, né, em áreas de marketing, mas não tem acesso a esse tipo de tecnologia que a gente vai conversar hoje. Então, por que que eu sim. convidei a Cibele? E aí eu vou pedir para você se apresentar, Cibele, que através dessa apresentação já vai ficar muito claro o nosso papo de hoje. Tá bom. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo espaço aqui, Perla. É sempre um prazer. Enfim, eu trabalho há mais de 20 anos em marketing e uma inquietação que eu tinha é por que que as pessoas tomam decisões baseadas nos gostos, né? Por que que a gente acaba escolhendo definir o rumo de uma campanha porque a votação interna, porque o diretor gostou mais assim, porque a gente gostou mais assado. E cadê as métricas, né? Eu sou engenheira de formação, então para mim era bem difícil não ter equações, né? Validações numéricas. E aí que eu acabei entrando na neurociência, porque com ferramentas de neuromarketing a gente consegue metrificar e tomar decisões baseadas em dados, né? Então, com estudos de neuromarketing, a gente consegue metrificar a tomada de decisão de marketing e isso fica menos eu acho e mais é isso. Então, eu peguei um pedacinho que você estava falando, então, assim, não é porque eu gosto, mas sim porque
isso é o que é o que é melhor para o meu consumidor, é o melhor para que o meu produto tenha mais sucesso, é melhor que a minha campanha tenha mais sucesso, que eu haja da forma A ou B. Então, é basicamente isso. Eu trabalho com isso já tem alguns anos. E hoje eu trabalho especialmente com uma ferramenta polonesa que chama RealY. Eu sou representante aqui no Brasil. Enfim, e eu trabalho com consultoria, com experimentos Conta que é o aqui. ROI, porque eu falei bem por cima, né, para convidar as Uhum. pessoas para live, mas esse vídeo também vai ser visto depois por gente que não está contextualizada. Então, conta para todo mundo o que é o ROI, para eles entenderem o porquê que tão interessante o assunto. Tá, a RealY é uma ferramenta que ela consegue trazer para o mundo online coisas que eram feitas antigamente em laboratórios. Então, por exemplo, você consegue fazer um experimento completo para marketing, para neuromarketing, tá? Onde você consegue fazer um eye tracking, também você consegue fazer validação de facial coding, ou seja, validar microexpressões faciais, e teste implícito, que é um teste onde você consegue fazer validação de respostas fechadas, né, perguntas fechadas para respostas como é que eu posso explicar de uma maneira simples? Do teu sistema. Do inconsciente. Exatamente. Que vem do teu sistema 1, tá? Que são respostas não racionalizadas, e tudo isso num pacote só, tá? Então, essa ferramenta posso falar que são 3 em 1, e você consegue fazer tudo isso através de uma configuração de uma ferramenta, que ela gera um link, e você faz a alimentação dessa ferramenta, com suas peças, tal, com a configuração, você gera esse link, os respondentes participam desse teste, e você, através da ferramenta, ela faz toda a compilação desse estudo, e você tem esses entregáveis, que são esses indicadores que eu falei, que esses indicadores trazem essas respostas através de dados numéricos e quantitativos para tomar de decisão. Então, vamos falar assim, se você vai fazer um experimento em laboratório, isso vai te tomar ali algum tempo, algum dinheiro, recrutamento. Lógico que assim, se a gente está falando, né, Pela? Vamos avaliar o sabor de um pãozinho recheado de blueberry ou de macadâmia, por exemplo. Aí, obviamente, que a gente vai precisar de um laboratório, de equipamento e tal. Mas vamos falar que a gente está falando de marketing puramente, uma campanha. Então, vamos a campanha, se tem a Perla e a Cibele ou duas morenas, né? Vamos falar. Qual que vai ser melhor, né? Duas loiras ou duas morenas? Efetivamente, a gente não precisa de um laboratório. A gente pode fazer esse teste, que é muito mais rápido e tem a mesma efetividade. E a gente está falando aqui além da velocidade, a gente está falando de a quantidade de pessoas em relação a uma pesquisa tradicional é muito menor, com uma precisão muito maior, porque a gente trabalha com dados subjetivos e não com dados declarados. Então, assim, a gente fala... Pausa aí, peraí, pausa. Até para tem gente que está ainda longe da gente chegar no fim dessa história. Vamos começar desse ponto aí, que é justamente, acho que um ponto que eu bato bastante. Normalmente, o marketing trabalha com dados objetivos, né? Então, são cliques, são comentários, são resultados de leads, quantidade de leads, são quantidade de vendas. O que hoje, né, as ferramentas tradicionais, né, de marketing, de martech, não conseguem mapear? Que é aí que entra muito do que a gente vai começar a falar aqui hoje, que não é só o RealY, mas várias outras possibilidades, que são os dados subjetivos, porque para quem ainda não está familiarizado, uma tomada de decisão, que é o comportamento em si, né? Quando a gente compra algo, não compra, ou rejeita, ou não dá atenção, quando a gente tem uma atitude, isso vem, né, de um instinto, de um comportamento inconsciente que nos gerou essa ação. E 90%, 95% de tudo que a gente faz, né, do que a gente age ou do que a gente escolhe não agir, seja lá o que for, isso veio
de dentro, ou seja, do nosso sistema inconsciente, que é o que a Sibeli chamou de sistema 1. Eu estou só dando Traduzindo. resumindo um pouco para quem não acompanhar o raciocínio, porque esse vídeo depois ele é bem divulgado. Então, considerando que grande parte das nossas atitudes são impulsionadas pelo nosso mundo interno, o marketing com as ferramentas tradicionais só conseguem mapear o comportamento externo. E aí, normalmente, o profissional de marketing não entende a lógica do comportamento humano, a biologia, o sistema neurofisiológico, nosso sistema biológico, nada disso. Logo, né, não entendendo sobre como funciona o processo de tomada de decisão de forma científica, avalia apenas o que é fácil de observar, que é o clique, que é a ação, que é a palavra usada. O que a gente está propondo aqui, eu e a Sibeli? Um olhar para dentro, ou seja, para mapear aquilo que o comportamento, né, apenas é um reflexo. Então, a gente consegue, através de ferramentas neurocientíficas como o BioEye, analisar aspectos extremamente subjetivos, que a gente chama de dados subjetivos. E esses dados subjetivos são muito mais fidedignos na verdade do que os dados objetivos. Porque o dado objetivo, se você não consegue interpretar o inconsciente das pessoas, ele também pode ser mal interpretado e te levar para um caminho que nem sempre é o melhor. Então, para que serve olhar os dados subjetivos? Eu vou dar algumas coisas aqui e a Sibeli me complementa. Percepção, porque percepção é tudo. Num contexto A e num contexto B, a nossa percepção muda. Eu posso gostar muito de maçã, mas no contexto A eu posso não prestar atenção na maçã, e no contexto B eu posso prestar atenção na maçã, porque tem características do ambiente diferentes. E o ambiente impacta a nossa percepção. Então, percepção é uma coisa. Valorização. Valorização é outra coisa, né? Que tem muito mais a ver com afetividade. Como que você vai medir a afetividade somente olhando para likes e cliques? Porque isso não necessariamente significa, né, um engajamento afetivo. Né? E aí, daí para frente, que é nível de confiança, né, o tipo de emoção que determinada marca gera numa pessoa, que uma celebridade gera, a importância de algo para chamar a atenção das pessoas. Então, a atenção é algo que a gente não consegue medir, porque a gente acaba, por exemplo, ferramentas de mídia que te dão métricas como viewability. Você passou por uma comunicação, mas não significa que você prestou atenção naquilo, né? Então, é aquela visão periférica que está totalmente fora da sua percepção, porque o cérebro não consegue captar todos os estímulos. Então, ao que ele dá atenção? Você não consegue saber isso só com dados objetivos. E aí que eu vou trazer a Sibeli aqui para me complementar. O que mais que a gente consegue explorar quando a gente fala, né, de dados subjetivos? Vamos fazer um brainstorm aqui. Assim, quando é o que você falou, mas eu vou fazer uma outra abordagem, né? Então, vamos falar assim, tem alguns pontos. Então, quando você pergunta pessoa, você gostou dessa peça? Você gostou desse produto? A pessoa fala, gostei. Então, do que você gostou? Ela vai racionalizar. E muitas vezes ela tem vieses para racionalizar. Então, ela pensa assim, eu gosto... Ela sabe que ela gosta de azul, por exemplo. Então, ela já vai na peça azul. Ela vai no produto azul. E aí ela racionaliza a explicação dela. Porque ela já tem aquele viés de já explicar. Tá? Mas, de repente, o que ela compra é sempre o vermelho. E ela nem sabe por que ela compra o vermelho. E ela tende a explicar o inexplicável. Então, quando a gente faz o estudo, a gente vê algumas coisas do tipo, tá, ela olhou mais para o vermelho ou para o azul? Ela olhou mais para o azul. Tá, mas aonde que a atenção dela estava mais focada? Ela olhou mais para o azul
ok, mas ela prestou mais atenção no azul ou no vermelho. Porque não adianta a pessoa só olhar mais para um determinado estímulo. O que interessa efetivamente para a gente, no final das contas, é que ela preste mais atenção. Porque se ela não prestar mais atenção, e isso a gente não tem como saber, racionalmente falando. Quando a gente faz o estudo, a gente até se surpreende quando a gente mesmo participa. Acho que a Pela já participou de alguns. A gente nunca fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu prestei mais atenção nisso. A gente não tem essa noção. A gente não consegue controlar, né, para onde o Lembra da nosso Gisele olho vai. Bündchen? A gente não pode contar o case, mas a É, gente teve um estudo bem interessante uhum, que foi contra-intuitivo. Você fala, né? Enfim, usar a Gisele Bündchen e uma modelo X faz diferença? A gente é. provou que não. Então, aí você pensa Naquele assim, contexto. Calma, gente. é, Calma. aí você pensa assim, poxa, eu presto mais atenção, é claro que eu vou prestar mais atenção em tal coisa, mas quando você vai olhar o resultado, você às vezes se surpreende, você fala, uau, eu não acredito que meu olho se comportou dessa forma. Então, essas coisas que a gente acha que a gente tem, porque a gente tem muita síndrome do super-homem, a gente acha que a gente tem o controle das nossas expressões faciais, a gente acha que a gente tem o controle da nossa atenção, a gente não tem. E é isso, essa resposta biológica, que, como a Perla falou, que faz o drive, muitas vezes, 95% das nossas decisões. É ela que manda. Então, é por isso que muitas vezes a gente faz escolhas. Ah, eu comprei tal coisa, eu decidi por tal coisa, e a gente racionaliza a nossa escolha. Então, a gente, como marketing, se a gente tiver tudo isso que está por trás nos bastidores ali do nosso consumidor, o que faz ele ali no fundo do iceberg ali, que faz ele antes ele esticar o braço, o que está por trás, isso traz um ganho competitivo gigantesco. Então imagina, você vai fazer, né, como a Perla falou, uma propaganda com a Gisele Bündchen. Então vamos dizer que você vai gastar ali alguns milhões para colocar a Gisele Bündchen na propaganda, e você descobre que as pessoas prestaram atenção nos 3 primeiros segundos e nos 3 últimos segundos. E no resto, na metade, ninguém prestou atenção. Então você perdeu, vamos dizer ali, 24 segundos da sua propaganda. Então, o que você tem que fazer? De repente, não é que você não tem que contratar a Gisele Bündchen, mas de repente mudar o script, ou então encurtar o seu filme, ou então colocar a Gisele Bündchen fazendo ali que tenha uma outra de, de cenário, para que você otimize, porque senão mesmo sendo de Bündchen, no meio do caminho ali, você a pessoa vai falar assim, assistiu uma propaganda de Bündchen e não sei nem o Ok. que era. Que era mesmo? Então, às vezes até tem isso, né? Então, a gente acaba conseguindo otimizar um trabalho de comunicação e, mais do que isso, analisar o processo de tomada de decisão por trás da ação das pessoas para poder, inclusive, quebrar as barreiras durante esse processo. O que a gente consegue descobrir, por exemplo, com tecnologias neurocientíficas? A gente pode descobrir, inclusive, o que em determinado momento de uma jornada fez as pessoas rejeitarem ou ficarem inseguras em relação à marca, compra, loja, seja lá o que for. Então, eu queria explorar aqui com você todas as possibilidades, né? Então, a gente tem, por exemplo, o que a Elsie trouxe para a gente, que ela é representante da Real Eye. A gente já fez trabalhos juntas, né? E sempre estamos tentando Uhum. realizá-los. E a Real Eye eu gosto bastante justamente por esse tripé de eye tracking, que o eye tracking ela vai explicar melhor para vocês, mas basicamente consegue garantir que a gente analise, por exemplo, no e-commerce, o nível de carga cognitiva daquele processo de venda, onde a atenção das pessoas está, aonde elas desistiram. Porque é fácil a gente olhar, por exemplo, no e-commerce, que as pessoas abandonaram o carrinho, por exemplo. Mas é difícil a gente saber o porquê.
Então, quando a gente usa, né, um sistema que é à distância, né, que é usado via webcam para analisar essa experiência, a gente consegue ter outro tipo de resposta, porque além da questão, a pupila ela diz muito, né? A pupila, quando ela está com um estado de atenção, ela se modifica. A gente também consegue saber para onde ela olha, para além de um cursor, né? Que o cursor é muito rastreável via ferramentas como Hotjar, Crazy Egg, que são ferramentas que analisam aonde as pessoas passaram com o cursor, fora os cliques delas, né? Então são ferramentas que olham o dado objetivo. Agora, e o subjetivo? Que eu posso estar com o meu mouse dançando ali e estar olhando para outro lugar, né? E além de tudo, a gente também consegue saber a reação emocional, que é o que ela falou, o facial coding, né? Que é uma análise das microexpressões. As emoções são biológicas, reações automáticas do nosso organismo diante de qualquer estímulo. A gente nem tem noção do que está acontecendo dentro de nós, só depois isso vem à nossa consciência. Então, as microexpressões não mentem, porque elas são universais. São reações fisiológicas diante do processo químico que acontece em relação às emoções que estão sendo ativadas durante um estímulo. E o facial coding nos traz essa informação. E a Sibeli vai explicar logo em seguida quais são os tipos de emoções rastreáveis. E o nível de intensidade delas, porque a intensidade também conta, porque é o nível de intensidade emocional que nos diz se aquilo tem uma propensão maior ou não de ser memorizado. A gente memoriza mais aquilo que a gente presta mais atenção com maior nível emocional. Então, tem vários critérios, fora o teste de associação implícita que eu amo. Esse eu amo. Se explica os três, esse tripé, que depois a gente vai falar dos outros tipos de ferramentas existentes. Tá bom. Então, vamos lá. Tá no Quite Vou falar então. E até pode trazer seus cases, que eu acho legal. Tá, eu vou falar das ferramentas e eu acho que vale assim, alguns exemplos de aplicações, até porque as aplicações são infinitas, assim. E sempre os clientes trazem outras. Assim, dá para fazer tal coisa? Putz, dá. Então, assim, vamos lá. O eye tracking, como a Perla falou. Putz, muita gente fala assim para mim, poxa, é igual ao Hotjar. Não é igual ao Hotjar. O Hotjar, depois que você já está com o seu site, com a sua landing page no ar, e aí você vai falar onde as pessoas vão clicar. Só que você já pensa assim, você já gastou dinheiro para você colocar aquilo lá no ar, aquele layout, e você já está com aquela formatação no ar. Então, assim, pensa assim, você já está já está no jogo. Então, assim, o teu cronômetro já começou a rodar, você já gastou. O jogo já começou a rolar e você já pode estar perdendo a oportunidade ali. Eu fiz um estudo outro dia para um cliente e eu falei para ele assim, olha, você está perdendo venda. Simplesmente porque o seu layout, elas não estão rolando para baixo a tua página, porque na hora que ela é impactada ali em si, era uma coisa tão óbvia, gente. Óbvia depois que você faz o estudo, claro. Mas na hora que a pessoa bate o olho ali, o que ela vê não interessa, ela não rola para baixo. E aí, quando ele olhou, ele falou assim, nossa, é meio óbvio. E ele tinha a Hotjar instalada, ele tinha tudo. Só que assim, é aquilo. Às vezes o óbvio para a gente, depois que a gente faz o estudo, não é tão óbvio quando você tem uma ferramenta que só mostra o que está acima da água no iceberg, efetivamente. Porque você não está vendo aquilo que está por trás. Porque quando você capta, enfim, o olhar das pessoas, quando você capta efetivamente o que as pessoas estão sentindo, o nível de atenção, e você coloca um teste AB para rodar um experimento com eye tracking e você mede o nível de atenção na versão A com aquele site e a versão B, você fala assim, tá vendo? Se você quer converter mais, a versão B vai te trazer mais conversão porque as pessoas vão prestar mais atenção na primeira parte do teu site, portanto elas vão rolar mais para baixo, porque elas vão se sentir mais engajadas. E dito e feito, e eles aumentaram a venda por conta disso. Então,
Então, o eye tracking, ele vai medir não só aonde as pessoas vão fixar mais o olhar, mas vai te mostrar a atenção e o nível de atenção, tá? Então, isso é super importante, porque a gente conseguindo medir o nível de atenção, a gente consegue dispor os elementos de um site, elementos de uma embalagem, elementos de uma comunicação. Então, vamos falar, um candidato político, por exemplo, ele vai colocar o número dele na frente, do lado direito, do lado esquerdo, vai colocar o número na testa, vai colocar aquela pessoa que fala em Libras aonde? Vai colocar ou não coloca? Será que a pessoa chama mais a pessoa que está fazendo Libras chama mais atenção do que ele? Será que ele é um E isso, detrator? por exemplo, nesse caso, né, é fundamental para o sucesso, por exemplo, de um. Exato. Exato. Eu fiz um experimento, e até foi um experimento ali de teste que eu coloquei no meu LinkedIn faz um tempo já, de uma rede varejista que eles fizeram um filme bem legal mesmo, onde eles alternavam animação com um filme real, né? Era uma família, era a família entrando no mercado, alternava para animação, alternava para família, alternava para animação. E aí o que a gente percebeu no estudo? Que o nível de atenção era baixíssimo e era super legal o filme, super legal. Quando a gente assistiu o filme, falou assim: Uau, esse filme é muito legal, mas o nível de atenção era baixíssimo. E aí, quando a gente foi analisar, o que a gente percebeu? É claro, o tempo de alternância entre imagem e animação, ele era mais ou menos de 2 segundos. E para quem estuda neurociência, sabe que é o tempo que demora para você alternar as redes cerebrais. Sim. Exatamente. E aí não dava tempo de alternar a rede. Então o cérebro ficava meio louco, falava, o que está acontecendo? Então, e aí ele parava, ele bugava. Então a pessoa não Lembrando prestava que, atenção. para quem não sabe, nosso cérebro tem aversão ao esforço cognitivo. E quando as coisas não estão fazendo sentido, É, é quase que como se desse tilt no sistema. então, assim, era muito legal o filme, se você assistisse assim, despretensiosamente. Só que, qual que foi a moral da história que eu escrevi ali na conclusão? Eu falei, esse filme é muito legal, mas ele dá tilt no cérebro, então as pessoas provavelmente não vão. Não é um filme que é atraente para o cérebro dos consumidores. E aí eu lembro que o diretor de marketing, assim, ele ficou muito zangado, assim. Não, mas você está rechaçando o filme, você não sabe o que você está falando. Eu falei, gente, mas. Eu falei, em vez de ele ficar feliz, né, que ele ganhou um estudo de graça, ele tá bem zangado. Mas, e aí, poxa, você tem. Isso, se Contratados ele. não argumentos, né, Si? O que você Então, pode assim, fazer? não, e aí você pensa assim, para quem é de marketing, sabe quanto que custa fazer um filme desse, né? Então, assim, você alternar, pensa em um filme de 30 segundos, você alternar pelo menos 5, 6 vezes entre personagens e os artistas mesmo. Então, assim, custou uma fortuna, porque assim, o filme era muito bem feito. E mais a veiculação e tal, para que no final das contas as pessoas não prestassem atenção. E atenção, como a Perla disse, é o primeiro pilar da memorização. Então, assim, se as pessoas não prestam atenção, as pessoas não vão memorizar. E aí vamos dizer que o concorrente dele, com um filme tosco, pode ter Mais pode, resultado. pode ter tido mais resultado do que ele, né? Mas a Então, gente, vamos ser sinceros, tem vários filminhos caseiros que chamam mais atenção porque usam recursos intuitivos. Por aham, exemplo, isso é uma coisa que até eu queria fazer vamos fazer um estudo depois? Vou colocar aqui, tá? Uma aluna uhum, minha me perguntou outro dia o seguinte: é, eu ouvi dizer que fazer vídeos se maquiando e tal chama mais atenção das pessoas, porque os creators estão usando muito isso, né? Então. uhum, Eu falei pra ela, porque a nossa, né, a mente ela tende a querer saber o que vai acontecer no final, né? Você começa a ver uma maquiagem, né, começar, você acaba se engajando para ver o que vai acontecer no uhum, final, fora o movimento, que tá fora do padrão, né? Então, aham. então
mas o que faz exatamente prender a atenção? Eu tô louca para fazer um estudo, porque realmente não tem um estudo específico para isso. De, de por que fazer vídeos se maquiando realmente dá certo até com homens. Porque com mulheres até você pode dizer, não, é interessante para mulher, então é de interesse dela. Mas a verdade é que isso é feito e dá certo até com homens que nem gostam de maquiagem, porque não é a praia deles. Sinceramente, eu acho que existe aquele negócio do espelhamento, né? Você acha que você vai ficar, tipo, você vai conseguir aquele resultado. Eu acho que é isso. Eu acho que aquele efeito Vamos ter que espelhamento. fazer esse estudo, Sibeli. Depois a gente volta aqui para contar para vocês, porque eu tenho várias hipóteses. E a gente pode testar isso, porque realmente é algo que é disseminado na internet, como se fosse, né, o que as pessoas chamam de gatilhos É, mentais. E uma das coisas que eu queria trazer aqui é que contexto é tudo, sim. né? Então, um ponto importante. Um filme A visto no momento do cinema e um filme A visto no momento das redes sociais, ele vai ter um resultado diferente, por exemplo, num teste de atenção, de retenção, de emoção, enfim, de tudo isso, porque tem outras interferências na percepção. Então, por que é tão importante a gente ter um conjunto de dados, né? Não só um, porque um vai gerando hipótese para outro validar ou não. E eu queria trazer um exemplo também do teste de associação Ah, implícita. Porque tá. o Porque eu nem, teste nem, nem acabei de falar, a gente já foi, né? A gente já, a gente já já foi foi, mas aqui. eu acho ele tão incrível, porque tem uma coisa que é muito importante de ser analisada e que ninguém faz. Olha, fui diretora de várias empresas grandes, de multinacionais, atendendo grandes marcas, e eu nunca conseguia fazer alguém abraçar a ideia de fazer estudos. A gente fez alguns, mas é sempre Uhum, um sufoco, né? Que você sabe disso. sei bem. E as pessoas não Uhum. entendem. Então, acho que por isso que eu gosto de fazer lives discutindo o assunto, para ver se realmente gera interesse. E as pessoas também acham que é super caro. Mas o teste de associação implícita é a coisa mais maravilhosa que existe, porque é um game. Vamos explicar rapidamente, né? É um game para que você associe uma imagem, uma palavra a o seu A ou B rápido, né? Onde você Uhum. avalia de forma rápida imagens e palavras ou significados. E o que a gente consegue mapear com isso? A gente consegue mapear percepção. Percepção é algo extremamente difícil de analisar, porque é como a Cid disse. Então, não basta você perguntar para uma pessoa, né? Por que você gosta de azul? Porque sim, eu já fiz alguns estudos, por exemplo, com marcas automotivas. Por que você compra a marca X? Porque sim, mas porque sim não é resposta, né? Então, tem um impulso, uma motivação extremamente inconsciente aí. Então, ao que ela associa essa marca X? Qual é o significado da marca X para ela? A gente só consegue resolver isso com um teste de associação implícita. Agora, conta um pouquinho sobre o teste. O teste é super simples e super. Eu também sou apaixonada pela, super apaixonada. Ele é super simples e você pode fazer qualquer tipo de pergunta fechada. Então, pergunta de sim ou não, pergunta de atributos. Então, vamos dizer assim: a Cibele é loira ou morena? A Perla é legal ou chata? O celular que eu estou usando vale R$ 10 ou R$ 1.000? O brigadeiro é doce ou salgado? Qualquer tipo. Então, serve para validação de preço, para validação de atributo, para qualquer coisa que você queira fazer validação. E qual que é como é que a gente consegue descobrir se aquela resposta é verdade? Porque você deve estar pensando assim, mas isso aí é uma pergunta, é uma pesquisa quantitativa, né? É isso, né? Vocês estão fazendo uma pergunta. Não, a questão é, você vai ter apenas 2,5 segundos para você escolher. Então é aquela pegadinha, assim, tipo, você pergunta pro teu namorado, pro teu marido rápido e fala, responde, sabe, bem rapidinho. E aí, se a pessoa se atrapalha,
Pronto, é porque pensou para responder, né? Se Então, pensou, já não tá válido. e tá vendo? Também está mentindo. É mais ou menos as coisas que a gente faz na vida pessoal. Só que a gente faz isso numa escala de várias perguntas, né, de várias validações, e a ferramenta a gente faz num composto para validar exatamente aquilo que a gente descobriu ou tentou descobrir com eye tracking, com o facial code, que vai descobrir as emoções, né, que no caso que são as emoções de valência positiva, que no caso é alegria e surpresa. Aliás, explica, E quando a gente. calma rapidinho, explica o fax para as pessoas, porque nem todo mundo é meu aluno aqui, ou esse vídeo também é de Uhum, depois. Vamos explicar tá. o que são as A, a, microexpressões. as microexpressões, enfim, a ferramenta, essa ferramenta, ela mapeia duas microexpressões faciais, tá? Que é alegria e surpresa, tá? Que são as duas emoções de valência positiva, tá? As outras 6 são de valência negativa, ou seja, são, tipo, quando você fica nojo, medo, tristeza. Então, assim, as positivas é alegria e surpresa, Depende tá? E se a isso que surpresa for negativa. no caso, no caso assim, qualquer tipo, né? Ou então um sorriso, por exemplo. Então, o que a gente faz? A gente faz um estudo. A gente cruza a atenção, o nível de atenção, nível da emoção de valência positiva, mais as fixações com a resposta implícita. Por quê? Porque não basta eu saber assim, por exemplo, a pessoa olhou. Eu escuto muitas pessoas falando assim: a pessoa olhou muito para tal lugar. Eu falo assim, mas olhou porque gostou ou olhou porque não gostou? Porque, por exemplo, se eu tiver com a Perla num lugar e eu quero chamar mais a atenção dela, pode ser que eu faça uma careta. E as pessoas olhem para mim porque eu estou fazendo careta. Isso não quer dizer que eu esteja mais bonita que ela, quer dizer que eu fiz careta. E as pessoas olharam para mim que eu estou bizarramente feia. E elas olharam para mim que eu tô ridícula. E não é que eu tô bonita capela, é que eu tô ridícula. E as pessoas olharam para mim. Então, existe isso. Então, quando a gente faz o cruzamento de todas essas informações, a gente tem o pacote completo. Por isso que é importante a gente, no estudo, obviamente que tudo depende do que a gente quer descobrir, claro. Mas no estudo, né, robusto, a gente cruza todas as informações. Mas vamos dizer que a gente quer só descobrir atributos, tá? Como a Pérola estava falando. Eu quero saber se a Coca-Cola tem que ser preta ou pode ser branca. Beleza, vamos fazer um teste implícito. Coca-Cola, preta e branca. E aí, vai fazer a votação. Você vai escolher um atributo, preto ou branco. Eu quero saber se a Coca-Cola eu estou disposta a pagar uma latinha R$3,50 ou R$15 no supermercado, tá? Se for na balada, a gente paga 15. R$3,50. E assim vai, você consegue fazer qualquer tipo de validação. Então, vamos dizer, para preço, para fazer uma elasticidade de preço para produto, para fazer atributo de produto de lançamento, então até produto que já está em Diferencial prateleira. de marcas, né? Essa marca É diferencial. isso. Gente, candidato Muito. político faz muito. Eles querem muito saber assim, Aliás, o que as pessoas. infelizmente, quem mais investe é quem Investe está na muito. política, né? Porque Investe realmente os muito, eles negócios fazem muito. poderiam se beneficiar muito, porque ao contrário do que a maioria pensa, é muito mais barato que muita ferramenta de Martech que é usada a Aham, rodo por aí. Eu vejo muita sim. marca comprando Salesforce, Adobe, não sabendo nem usar, e podia gastar 0,0 bolinha 1 com um trabalho como esse e ter Mas muito mais calma, Perla. resultado real. Calma. O mercado de neuromarketing, eu acho que assim, mais alguns anos vai mudar bastante, assim, vai crescer bastante. Eu acho que a gente ainda está começando, assim, acho que ainda o Brasil ainda está desenvolvendo, assim. No exterior eles estão muito na nossa frente, a gente está começando ainda. A gente tá. Então, assim, você consegue validar qualquer coisa. É o que eu sempre falo, assim, e eu falei de utilizações não muito comuns. RH. RH, para quem for de RH aqui, quer descobrir se o clima da sua empresa tá bom, faz uma pesquisa com teste implícito. Maravilhoso, maravilhoso. Cultura Só que você organizacional. vai descobrir, só que você vai saber efetivamente o que está rolando. Não tem como mentir.
Você quer saber se muda o plano de saúde? Você quer saber se a pessoa está gostando? Não tem como mentir, não tem como o pessoal burlar a resposta. Você quer saber se sua empresa é Great Place to Work? Faz um teste implícito, Aliás, entendeu? assim, fica a dica. Eu conheço a CEO do Great Place to Work, eu entrevistei ela naquele meu programa do Terra. Ah, tá. Vou ligar para ela. A TTM, não sei se está me ouvindo aqui, eu vou te ligar para incluir isso no relatório de análise das empresas. Assim, eu sempre falo assim, se você quer saber a verdade, assim, a minha marca é sempre a mais escolhida. Então vamos fazer um teste implícito com a sua marca e vamos colocar na prateleira. Vamos colocar na prateleira. Bom ponto, olha que interessante. Eu sempre falo que também que para mim os principais KPIs de negócio hoje é preferência e recorrência, né? Cobrando mais caro. São três coisas que precisam ser perseguidas. Só que às vezes o que acontece? Ser preferência não significa ser preferido por vontade própria, significa porque é situacional, por exemplo. Não tem outra opção, eu tenho que preferir a maldita dessa empresa que é monopólio de mercado. E também ó, tem a questão da própria recorrência, porque eu não posso largar isso, porque vai ser mais caro largar isso do que. Então, existe, por exemplo, preferência e recorrência sem ter um engajamento afetivo, uma real afinidade e afeto por uma marca. Isso faz com que você não possa cobrar mais caro, né? Porque é basicamente por situação. Isso está gerando uma relação frágil. Qualquer outro negócio que aparecer e for oportuno, você troca. Quando que você não troca? Quando você tem uma relação afetiva. Eu sempre chamo isso de affect effect. E como que a gente mede affect effect? Aí entra o conjunto todo que a Cibele trouxe aqui, que é, por exemplo, como medir o nível afetivo entre a marca A e a marca B, que é concorrente. Por mais que, independente de volume de vendas, qual é o nível afetivo? Porque se o nível afetivo é alto e o volume de vendas da outra é maior, provavelmente é porque a jornada tem mais barreiras. Se você tirar as barreiras, você vai dominar o mercado. Então, a afetividade é matador. E isso a gente só consegue medir com dados objetivos, certo? Além de rastrear as menções, NPS, enfim, outros indicadores que são mais objetivos e que podem contribuir, mas é matador. E eu acho que tem muita. Poucas marcas que fazem trabalho de branding olham para isso. E agora com inteligência artificial, aí eu já vou dar até um spoiler, se que depois a gente vai conversar. Um projeto que eu estou na mão, que eu estou bem focado em inteligência artificial, em personificação de negócios, tá? Em personificar mesmo, em criar uma inteligência artificial, ou seja, uma pessoa que representa a marca, mesmo que artificialmente. E eu entendo que entender o nível de afetividade com essa pessoa, que nem tem a Lu do Magazine Luiza. A Lu do Magazine Luiza, ela realmente tem um relacionamento com as pessoas gostam dela, tem uma relação. E assim como os porta-vozes, como a gente sabe que celebridades representam as marcas, porque transfere sua credibilidade, o afeto para aquela marca. Imagina agora. Ah, meu filho chegou. Lindo. Imagina avaliar o nível de afetividade entre a posição A e B de uma inteligência artificial criada por uma marca antes de gastar horrores desenvolvendo, né? É que a Lu deu certo, mas imagina uma marca querendo criar uma Lu agora com cérebro e tudo para interagir com as pessoas. Antes de você gastar horrores, né, transformando todo o seu negócio nessa porta-voz, nesse porta-voz, medir o nível de afetividade, identificação e afinidade que as pessoas têm com essa pessoa que está representando a marca artificialmente é fundamental para você ganhar atração mais rápido e evitar gastar dinheiro à toa. Então, eu vejo 1000 aplicações pegando a onda aqui já das inovações de mercado. E eu queria que você trouxesse alguns insights aqui para a gente fechar de como usar, porque a gente nem falou de EG, enfim, ECG, EG, eletroencefalograma,
análise de, enfim, de batimentos cardíacos, não falamos nem de, né, de dados de hormônio, de ocitocina, para falar de, né, confiança, de afeto, cola afetiva. Não falamos de nada disso, que também são possibilidades. Só nesse momento, falando do tripé, eye tracking, facial coding e IoT, que é o teste de associação implícita, ou até o tempo de resposta, que poderia ser uma solução, que é só medir a resposta no questionário. Conta pra gente aqui alguns insights de aplicação diversos. Você já trouxe, por exemplo, o insight do RH que achei sensacional e já vou usar no projeto. Pode Dá contar, para por usar. exemplo, dos últimos cases, daqueles que são mais diferentes, né? Porque a gente sabe o básico de olhar para a comunicação e otimizar a comunicação. Que mais? Assim, os mais inusitados é o que eu falei, RH, pitch de vendas. Por exemplo, se você vai fazer uma convenção de vendas, e aí você tem que motivar a galera, o presidente vai lá, vai fazer aquele discurso. A gente sabe que tem muita. Dependendo do que ele vai falar, putz, o cara de repente é meio arrogante, mas tem como quebrar isso, tem como na fala dele, o cara mostrar ali um discurso que vai engajar as pessoas, que vai motivar, porque a gente sabe que, dependendo do que ele falar, ele pode colocar a empresa lá para cima ou lá para baixo. Tem como. Basta ele gravar ali 2 ou 3 versões, fazer a validação e ensaiar e fazer o pitch perfeito, vamos dizer assim. Ou É como se ele seja, fosse um dá para a candidato gente validar político. pitch de vendas? Dá para validar pitch de Independente vendas. Dá para validar para. do presidente da empresa fazer discurso. Olha que ideia Dá. aqui. Estou fazendo Dá para brainstorm com a validar. Cibele. Dá para validar, dá para modelar pitch de. Lógico que assim, gente, não existe fórmula mágica, né? A gente está Apela falando a. justamente É, de otimizar é, a partir de exatamente. dados, né? Porque tem as variantes, por exemplo, quando a gente fala de um pitch de vendas, o pitch é para quem, né? Tem Uhum, vários tipos de pessoas e vários contextos comerciais. é Dificilmente vai isso. ser, né? A gente vai avaliar um pitch em vários contextos, com vários perfis, enfim, é mais difícil. Mas entre o 1 e o 2, dá para a gente entender aquele que tem uma probabilidade maior de ser, enfim, de gerar um resultado positivo. Vamos lá, assim, sabe aquele vendedorzão de Barça que o cara, putz, ele vendia muito e o cara é muito resistente em mudar o discurso dele, e você dá o feedback para ele, e o cara é um cara querido, é a prata da casa, mas o cara não quer aderir às novas práticas, tal. Contra fatos, não argumentos, né, Parla? Então você grava o cara falando, fala assim, como é que você venderia esse produto? Aí o cara vai fazer aquele discurso que você já sabe que é old school, faz o discurso, grava, vamos fazer ali toda a validação, toda a análise, faz e você vai mostrar para ele, querido, olha aqui, ninguém prestou atenção no que você falou. Olha o seu colega, mostra do colega, todo mundo prestou atenção no dele. Então você acha que alguém vai comprar de você, sendo que seu colega, todo mundo presta muito mais atenção? E aí é isso, aí o cara vai olhar e falar assim, gente, eu realmente preciso mudar. E aí o cara vai falar, realmente, Aliás, você tenta fazer. lembrou de uma outra coisa, né? Que a gente está falando de otimização de pitch de vendas, por exemplo, Uhum, que seria bem simples, né? Que é uma questão realmente de gravar versus depois, enfim, fazer essa análise. Existe também ferramenta que é preditiva e que simula, né, pessoas assistindo e vendo uma imagem, um filme, enfim, que seria, né, um uhum, ranking preditivo, uhum. um modelo de atribuição. Eu vejo isso, por exemplo, como uma grande solução. Eu já tentei implementar isso em negócios, enfim, nas agências que eu já trabalhei e tudo mais, porque é muito barato perto do resultado que você pode dar. O que significa isso? Você simular 40 pessoas sendo testadas, né?
com eye tracking, especificamente só eye tracking nesse caso, e gerar um resultado daquela imagem, daquele vídeo, com carga cognitiva, com nível atencional, com resposta, enfim, de até de certa forma de agradabilidade e tudo que a gente consegue, por exemplo, fazendo com eye tracking diretamente com o ser humano. Só isso, imagina isso numa esteira de produção criativa, né? Que é muito comum hoje a gente precisar de agilidade e aí não ter tempo de fazer todo o processo. Um eye tracking com um modelo de atribuição que já existe, que eu nem sei se o Real Eye consegue, depois você me fala, mas só Uhum. isso já otimizaria o trabalho de testes AB, ABCDE e 1 milhão de vezes, porque você ajusta as imagens e vídeos pensando, né, em qualidade de atenção, retenção e nível emocional e tudo mais, ajusta para aquela melhor sugestão já entre ABC e depois ainda faz os testes ABC. Então, Uhum. você está otimizando o nível 10 a performance de uma comunicação num mercado que está cada dia mais difícil chamar a atenção das pessoas. Então, eu não sei se o UI faz isso. Me conta um pouquinho. Não faz. E eu vou te dizer assim, eu não sou contra o teste com IA, tá? E eu acho que ele serve para muitas aplicações. E eu acho que ele serve bastante para agilidade, principalmente para criar Volume. volume. Tá? E eu vou te explicar por que eu sou contra em alguns processos. Tá? O teste com IA, ele considera que todos os cérebros Sim. são iguais. Então, que você não tem preferências, por exemplo, que todos os cérebros são idênticos. Então, vamos dizer assim, que eu criei uma peça, eu, Cibele, que sou de uma marca, e eu criei uma peça, então uma peça fundo branco, com a garrafa da Coca-Cola, no formato da garrafa da Coca-Cola, escrito Coke, ok? Mostrei para a Perla. A Perla foi impactada, ela gosta de Coca, ela emoção lá em cima, atenção lá em cima, adorou, ponto, né? Gostou. Eu crio a mesma peça, exatamente a mesma peça, o mesmo shape, escrevo Pepsi. Mostrei para Perla. A Perla, não gostou porque ela não gosta de Pepsi, tá? Para IA é a mesma peça. Sim, Para tem isso. Que é, ela ela não traz ainda o é, significado, ou seja, é a percepção da exato. Perla, a percepção da persona impacta muito no resultado. Então, quando eu rodo com pessoas, eu tenho a percepção do valor da marca, eu tenho a Perfeito. percepção dos elementos da marca, e isso impacta muito no resultado. Quando eu já rodei, tá, Pérola? Eu já rodei teste com IA e teste com pessoas, e o resultado ficou muito diferente, porque eu realmente tinha eu queria testar essa diferença. Eu falei assim, será que. Deixa eu ver. E o resultado foi muito diferente. Mas quando você roda assim, tipo, a peça, produção, Cor, produção, produção, produção. quantidade de Cor, texto, layout, para rede isso. social. Para isso. Pastelaria, vamos. Roda, tá? Tá ótimo. É isso Quando que eu ia falar, porque existem finalidades diferentes, né? Porque, por exemplo, Exatamente. estou rodando uma operação de performance. Uhum, Tem um trabalho hoje em dia, né? Você precisa de um volume muito grande de criativos para poder testar vários tipos de formatos, vários tipos de segmentações, enfim. E se você faz uma associação, por exemplo, vamos pensar que a gente está usando a tracking com AI, com uhum, aqui o objetivo é aprimorar layout, nível de cor, uhum. de hierarquia de informação, enfim, Sim, para garantir o quê? Que a leitura seja adequada, que a atenção seja adequada, mas não o significado. A percepção e a afetividade aqui nunca vai resolver, né? Na verdade, a gente vai é. precisar fazer sempre com os seres humanos, porque os seres humanos
são extremamente individualizados quando a gente fala de crenças, valores, referências, É e isso. tudo na afetividade tem conexão com o banco de dados que a gente carrega É de crenças, isso. valores e referências. Então, nesse ponto, só um trabalho realmente individualizado e que, de verdade, a gente já fez vários juntas, né? Uhum. Não é complexo que nem as pessoas pensam, não demora tanto quanto as pessoas pensam e não é caro quanto as pessoas pensam. Não, Até é legal a gente desmistificar isso, né? não, é simples, é rápido e barato. É É simples, simples, rápido e rápido e barato. barato e tem muitas aplicações que poderiam poupar muito dinheiro, inclusive, Né, né? assim, imagina assim, se você, assim, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, esse exemplo não é meu, mas eu vou copiar porque, enfim, é de uma empresa com a qual eu já trabalhei, e esses gringos sempre falavam assim, pensa se você for criar um filme de 30 segundos, o quanto que você vai gastar em investimento de produção do filme e veiculação de um filme de 30 segundos durante 6 meses na Globo, por exemplo. Imagina se você transformar tudo isso em 15 segundos. Qual que é seu saving? Perfeito, é isso aí. Qual que é E seu imagina se saving? você consegue otimizar isso antes de rodar e ele não ter resultado nenhum. Essa ideia, essa ideia de você, através de uma ferramenta dessa, você conseguir transformar o filme de 30 em 15, só isso. Você transforma com a Perfeito. mesma efetividade. Sim, imagina assim, você gastar 20 milhões, você vai gastar 10. Aliás, Com... assim, tem um outro ponto que é recrutamento, por exemplo, né? Para quem trabalha em empresas de pesquisas e afim. A gente fez um trabalho juntas que a gente rodou na base do cliente, né? Ou seja, cara, Sim, você já tem uma base. A, que é o ideal, aplicar dentro da né? sua Que é a base persona. é de graça. É É de isso. graça. E a gente já teve até um número de respostas bem maior do que a gente imaginou, porque a pessoa precisa abrir, né, o webcam para poder Uhum, participar, pensando no eye tracking, no IAT, enfim, tudo que a gente falou aqui. sim, E mesmo assim, deu um resultado com volume, né, que tinha uma significância estatística. sim. Então, não precisa necessariamente ter um recrutamento, ter um lugar, ir para um laboratório, ter 1 milhão de gente, né, de Não. pessoas envolvidas. Até porque eu mesma sempre fico meio reticência, fico meio reticente de levar pessoas para fazer um projeto dentro de um laboratório, porque o ambiente laboratório já muda a percepção, né? Já muda o resultado. Então, ter essa facilidade do digital, eu acredito que isso revoluciona o mercado. E assim, eu gosto bastante de trabalhar com o cliente, né? Com a base do cliente, Sim. porque eu tenho certeza que ele é a persona. Nada Exato. contra empresas de recrutamento, porque às vezes você pode falar assim, você usa shampoo da L'Occitane? Uso, só para participar da Isso. pesquisa, entendeu? E Eu efetivamente você não prefiro também. usa. E, Então, pensando assim, eu trabalho sempre com uma diversidade de fontes de dados, né? uhum, Vezes trazendo até pesquisa quali-quant para a mesa, para trazer hipóteses, para. Enfim, sim, cada sim. coisa tem um papel, né? Complementar. Mas a base do cliente é que efetivamente hoje tem uma percepção sobre a jornada de compra, pós-venda, quem efetivamente experimentou e tem uma memória, uma lembrança. Desculpa os É a meus melhor coisa. cachorros. Então, assim, a base do cliente é de graça, gente, é de graça. Então, aplicar uma ferramenta dessa dentro de uma base, e até dando a ideia do RH, que eu achei sensacional. E achei sensacional porque, assim, clima organizacional, a gente acaba tendo enfim, muitos vieses ali, gente que tem medo de falar, tem um monte de coisa. Então, quando você pega o inconsciente, não tem erro. A nota é É, real, é a real. nota é É verdadeira. real. E vou te falar, tem muito RH que quer saber a Sim, verdade. não tem muito RH que quer saber a verdade. Eu mesma, enfim, no board de empresas, a gente não queria que fosse né, um dado Aham. mentiroso, porque para a gente o sucesso do negócio depende do engajamento das pessoas. Para a gente não é Sim, qualquer um, né? Hoje em dia, mais do que nunca, o branding é para dentro para poder gerar valor lá fora. lógico, Então, esse é um lógico. dado
extremamente relevante para sucesso e performance. Não é só um dado de, enfim, para cumprir tabela, né? Então, acredito muito nisso também, sim. E eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui, mas eu queria deixar aberto para as pessoas que tiverem, enfim, insights, dúvidas, ideias, discussões, quiserem ter acesso a algum case, te conectar no seu Instagram que está aqui. E também estou à disposição no meu direct para conversar sobre qualquer tipo de iniciativa maluca que vocês queiram desenvolver, porque a gente gosta mesmo é de criar o que rotas novas, né? De perguntas e de respostas. Sim, independente de estar ao vivo aqui, também pode entrar em contato a qualquer momento, que, Exatamente. enfim, canal aberto sempre, né, Bela? Com certeza, estamos aí. Sim, Isso muito aí. obrigada. Eu que Adoro nossos agradeço, papos. Perla. Papo para variar fluiu aí, ó. Passamos Passamos, até um minutinho aqui do timing. passamos do tempo e a gente sempre fica horas. Sim, obrigada, viu? Foi Um um beijo prazer. grande. Um Obrigada para todo mundo. beijo. Ah, peraí, Bri- deixa eu ver se tem alguma pergunta Tem? aqui. Tem um monte de gente falando, mas nenhuma pergunta específica, gente. Obrigada. Desculpa a gente ter. Obrigada. Desculpa a Obrigada. gente não ter conversado com todo mundo que foi falando aqui no chat, mas a gente entrou num fluxo difícil de É, parar. falamos Um beijo grande. sempre muito. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.